Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte da educação de jovens e adultos da 7ª etapa. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória do mundo da arte, tudo que envolve a arte. Então, agora nós vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá? Aula número 3, objeto de conhecimento, processos de criação, detalhamento, elementos de composição cênica, figurino, iluminação, cenário, trilha sonora e espaços convencionais e não convencionais. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então já deu para perceber o que nós vamos estar falando durante a nossa aula. Justamente eu estou aqui no palco, né, de um show, onde está acontecendo um show aqui nas costas, né, então vocês estão vendo. E aí nós vamos falar justamente de show, de espetáculo, de festivais que acontecem no nosso Amazonas, né, e que envolve toda uma cultura, o folclore e etc., de alguns municípios. Infelizmente não vamos poder falar de todos, que são 62 municípios, mas nós vamos pegar alguns municípios. Então vamos falar primeiro o que é um festival. Vamos lá? Um festival é um evento que reúne diversas pessoas para participar de atividades étnicas ou culturais de uma região. Geralmente, os festivais são realizados em datas sazonais que podem durar alguns dias e até mesmo semanas. No Amazonas, vários municípios possuem suas peculiaridades e, dessa maneira, a população local realiza ou tem acesso a festivais que abrangem artes visuais, teatro, dança, gastronomia, cultura, religião, esporte, entre outros, ok? Então, para falar, né, justamente desses festivais, dessas festividades que acontecem, tanto folclóricas quanto culturais, é muito importante você entender quando nós falamos de algo cultural. Um festival cultural, ele vai pegar a essência, ele vai ter que trazer a essência daquela cultura sem muitas modificações. O folclórico, não. O festival folclórico, ele já tem um diferencial, ele pode pegar bastante influência, já colocar alguns elementos daquela cultura que está sendo representada, tá? E aí, falando sobre festival folclórico, nós não poderíamos deixar de falar de um festival que é conhecido internacionalmente, né? Então, já abrangeu todo o Brasil e internacionalmente outros países também já fazem sucesso, vêm pessoas de fora, não só esse festival, mas outros também aqui da região. Mas nós temos uma característica muito forte quando se fala de festival, que é o Festival de Parintins. E o que nós podemos falar desse festival? Vamos ver? Então, não tem como iniciar de outra forma, não é verdade? O Amazonas é internacionalmente conhecido pelo Festival Folclórico de Parintins, que é o embate dos bumbás garantido e caprichoso. A Ilha Tupinabarana cedia o festival no último final de semana de junho. Foi mudado justamente essa data do última semana, né? Porque acontecia geralmente 28, 29 e 30. Só que muitas pessoas deixavam o trabalho, colocavam atestado e iam para o festival e causava alguns danos. E aí a Secretaria de Cultura entendeu que ele mudaria a data, certo? Ficaria na última sexta-feira do mês de junho. Então pode acontecer 28, 29 e 30, ou pode acontecer como vai acontecer 27, 28 e 29, dependendo da última sexta-feira do mês de junho, que acontece o Festival Folclórico de Parintins. Continuando sobre esse item. Não tem como, né? O município do Amazonas, como eu falei para vocês, é internacionalmente conhecido pelo Festival Folclórico de Parintins, voltando àquele nosso assunto, que é o embate dos bumbás garantido e caprichoso. A Ilha Tupinabarana cedia o festival no último final de semana de junho, para ficar bem guardadinho aí para vocês. E aí o município está distante, né, cerca de 360 quilômetros da capital Manaus, e cedia o maior evento folclórico a céu aberto do mundo. Além da disputa do garantido e caprichoso, a cidade encanta por seus cenários paradisíacos em meio à floresta. Continuando,
Além das festividades, o município possui diversos balneários localizados à beira de lagos que fazem a diversão dos moradores e visitantes. Lá também encontra-se a Serra da Valéria, próximo do rio Amazonas, que fascina pelo seu ar de mistério quando encoberto por nuvens. E aí, não poderíamos falar sem falar do Bumbódromo, certo? Então, quem é parentinense, como a professora Lúcia, eu sou parentinense, aí você tem que escolher uma cor, certo? Professora Lúcia tem vamos dizer, um amor, né, por um dos bois. Não vou comentar o qual para não, né? Mas a professora Lúcia tem assim um amor por uma cor. E com certeza o que rege a minha vida é o sangue, não é verdade? Mas aí eu trouxe para vocês aqui o quê? Os dois bois, certo? O garantido e o caprichoso, que fazem justamente que são o astro maior dessa festa. E nós sabemos que acontece no Bumbódromo, onde nós estamos aqui, né, nessa ilusão aqui que nós estamos no Bumbódromo, e a galera do caprichoso fica de um lado e a galera do garantido fica do outro. O que marca muito esse festival é a questão do respeito que acontece entre as duas galeras. Quando um se apresenta, o outro fica em silêncio, né, respeitando a apresentação do rival. E aí, assim sucessivamente. Então, se a galera se manifestar na hora que o contrário estiver se apresentando, vai perder ponto. Mas aí, saindo de Parintins, nós vamos lá para a Pedra Pintada. Qual é a Pedra Pintada? Itacoatiara. Itacoatiara também é muito conhecida por um festival que é o FECANI. E o que é que nós podemos falar de Itacoatiara enquanto essa manifestação, né, dos festivais? Vamos ver? Então, você gosta de música? É a pergunta quando se fala de Itacoatiara. A população de Itacoatiara adora, como o Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI. A cidade se torna a capital da música no Amazonas. Desde 1985, o município estimula a produção musical no estado. Conhecida como a cidade da Pedra Pintada, Itacoatiara possui cenários de tirar o fôlego, como, por exemplo, a Avenida Parque, que é o cartão postal do local. A avenida teve seu início em 1928, através do primeiro prefeito da cidade, Isaac José Pérez, que tomou como referência a charmosa avenida de Paris, né? A Champs-Élysées, né? Então, eu trouxe para vocês aqui para representar, né, esse festival, tá? Que é o Festival FECANI, tá? Eu convidei uma das nossas professoras, que ela adora cantar, é uma cantora também, e ela compôs uma música justamente para apresentar como é um festival de música, porque são autorais, né? Os cantores que vão para lá, que vão se apresentar, eles trazem as suas músicas de forma autoral. E ela também trouxe. Vamos conhecer? Vamos lá? Bom, essa música eu escrevi para a campanha do Maio Laranja, que é a campanha que divulga aí a causa de prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Essa música fala que quando um adulto se posiciona, esse amor, esse posicionamento para defender as crianças, ele pode ser um guarda-chuva, né? Como um guarda-chuva que protege aí a vida das crianças. Então, espero que vocês gostem, vou cantar ela para vocês. Vem, senta aqui. Quero te contar uma coisa sobre mim, mas não é um sonho de criança, nenhum desenho que eu colori. Eu sei, é difícil me ouvir falar assim, mas imagina como dói em mim. Por favor, acredita em mim. Por favor, fala por mim. Se eu te contei, me escuta. Se te procurei, me ajuda. Se chove lá fora, o seu amor pode ser
você, o meu guarda-chuva. Se eu te procuro, confio em você. Não vou mais sofrer, não quero mais me esconder. E o seu amor pode ser o meu guarda-chuva. Que linda, né? A canção que a professora Fernanda compôs, o Guarda-Chuva, fala de uma proteção. E como nós vimos, né, falamos a questão da proteção, da canção, da letra, do tema conotativo e denotativo, que nós já falamos nas nossas aulas, na verdade. E aí vamos para um outro município também muito conhecido pelo seu festival, que é Maués. Maués é conhecida, né, através do quê? O Guaraná virou sinônimo de Maués, município distante cerca de 270 quilômetros de Manaus. A cidade é repleta de belezas naturais, praias, lagos, cachoeiras, sítios arqueológicos e trilhas. Sua principal festa, o Festival do Guaraná, exalta o fruto tão importante para o município cultural e economicamente. Outro fator importante que no município existem reservas indígenas, observação de botos, pesca esportiva, ganhando outro apelido, Caribe Amazonense. Então, Maués realmente é essa beleza natural, que eu já tive o prazer, né, de conhecer Maués, tá? Eu participei como jurada no carnaval, no carnaval ano passado. E assim, é uma cidade super organizada, muito bonita mesmo, com bastante atrativos. E Maués traz essas festas, a festa do Guaraná, que é conhecido, tem lendas, músicas que envolvem, né, a cidade de Maués. Então, quem não conhece, tiver o prazer de ir até Maués, vocês vão se encantar com tanta beleza natural. Avenida Antártica, eu achei assim, parece que eu estava no Nordeste, andando na Avenida Antártica de Maués. Certo? E aí, passamos de Maués, vamos para um outro município também conhecido pelo seu festival, que é Barcelos. Vamos lá? Então, Barcelos, o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, que acontece no último final de semana de janeiro. É uma celebração anual de biodiversidade e cultura amazônica. O festival reúne criadores de peixes ornamentais, pesquisadores e turistas em torno da atividade econômica. Continuando, as festividades contam com uma programação diversificada que reúne show de artistas nacionais, a apresentação dos espetáculos do Acaradisco e do Cardinal, estrelas do festival. Barcelos, no Amazonas, é um município com uma história rica e curiosa. Fundada em 1728, a cidade foi elevada à vila em 6 de maio de 1758. Já foi capital da capitania de São José do Rio Negro, mas pouco restou da época em Barcelos, né, que foi a capital do estado. Certo? Então, a história de Barcelos, ela é bem interessante. E aí, falamos do quê? Do festival, que reúne a questão dos peixes ornamentais, que são exportados, não é verdade? É conhecido pelos esses peixes ornamentais e traz a economia, é movimentada com este festival e a venda desses peixes ornamentais. E não poderia faltar o astro, né? Os astros da festa, que é o Acaradisco e o Cardinal, que eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né? Pedi que fossem feito, né, aqui para vocês, representar o Cardinal e o Acaradisco, né? São diferentes e trazem essas cores bem vibrantes, certo? E tem a agremiação folclórica lá em Barcelos, que representa esses dois peixes, certo? E aí, falando também, né, de mais um festival, nós vamos voltar agora para onde? Para Manaus. O que nós podemos falar dos festivais que acontecem em Manaus? Temos assim uma rica, né, gama de espetáculos que acontecem na cidade de Manaus, principalmente que envolvem o Teatro Amazonas,
Nós podemos falar também do Festival de Ópera, certo? Aí o que nós podemos falar de Manaus? Vamos ver? Manaus é a capital do Amazonas e possui um cenário cultural rico, pois cedia alguns dos principais festivais da região, como Amazonas Green Jazz Festival, Festival de Ópera de Manaus e Festival Folclórico do Amazonas. A cidade, né, é a principal porta de entrada para os aventureiros que desejam desbravar a maior mata tropical do mundo e possui um cardápio gastronômico de sabor inigualável. Manaus, né, como sendo a capital, claro que ela tem, vamos dizer, o teatro, tem alguns espaços culturais, né, museus e etc., sendo a capital. E o nosso cartão postal é o quê? O Teatro Amazonas. E dentro do Teatro Amazonas existe corpo de dança, a Orquestra Filarmônica e vários outros grupos que envolvem a arte. Para falar um pouquinho desses grupos, principalmente que nós já falamos sobre a questão folclórica, a questão da dança, da música, da poesia que envolve a arte e a questão também cênica, que vão estar sempre perpassando nas nossas aulas para saber cada elemento. E falando sobre a dança folclórica, o grupo folclórico que acontece, né, no Teatro Amazonas, que faz parte, são alguns artistas, eu trouxe uma entrevista de uma bailarina, né, que é a Simone Picanso, que faz parte desse grupo de dança do Teatro Amazonas. Vamos ver? Olá, sou Simone Picanso, inspetora do Balé Folclórico do Amazonas e professora da Rede Pública de Ensino. Fui bailarina do Balé Folclórico do Amazonas durante 10 anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dança contemporânea. Durante esse período de 10 anos que eu vivenciei como bailarina do balé folclórico, nós conhecemos vários coreógrafos do país inteiro que trouxeram essa linguagem com o intuito de valorizar a nossa cultura. A dança contemporânea ela surge no século XX, em meados da década de 60, e traz a valorização do indivíduo e de suas expressões. O criador em dança contemporânea, ele utiliza de várias ferramentas para a criação das suas células coreográficas, como, por exemplo, o contato e improvisação, a improvisação que parte de dois indivíduos que fazem um contato entre si para desenvolver as células coreográficas, o que nós chamamos também de processo colaborativo. Aqui no Amazonas, nós temos várias companhias que trabalham com essa linguagem da dança contemporânea, como o Corpo de Dança do Amazonas, que é um corpo da Secretaria do Estado de Cultura, que trabalha especificadamente com a linguagem de dança contemporânea, valorizando os nossos recortes do norte. E também com o Balé Folclórico do Amazonas, que apesar de trabalhar a valorização das nossas danças folclóricas, ele também trabalha essa linguagem da dança contemporânea para valorizar as nossas lendas, a nossa cultura e a nossa região. Como, por exemplo, o espetáculo Lendas que nós vamos apresentar, que trabalha as lendas do norte, né, da região norte, e também traz com isso a linguagem da dança contemporânea. Sangue de índio, conta suas lendas do mar. Então é isso, espero que tenham gostado e até logo. Muito bem, vocês viram aí a entrevista, né, a participação da professora Simone Picanso. Ela é mestre, né? Então ela tem propriedade em falar sobre esse assunto e esse espaço, esse corpo de dança que tem. E qualquer pessoa também que tenha essa habilidade para dança, existe também grupos, existem escolas que o governo oferece, né, para as pessoas que têm essa habilidade e queiram participar. Só fazer a pesquisa no site do governo do Amazonas, que você vai ter, né, informações como participar, como fazer a seleção, né, como estudar a dança, as artes cênicas. E essa questão da dança, das artes cênicas, elas podem ser apresentadas em espaços convencionais,
como Teatro Amazonas enquanto arquitetura, ou espaços não convencionais. Pode ser uma praça, uma sala de aula, uma igreja, uma floresta, né, uma praia, que são espaços não convencionais, certo? E aí, para essas apresentações, existem elementos que compõem esse cenário, essa apresentação, que nós temos os artistas, né, como atores, sonoplastias, iluminação, diretor, cenógrafo e etc., que envolve, cada um tem a sua importância no desfecho de uma apresentação. E aí, nós vamos falar agora sobre os elementos da composição, quer dizer, vamos retomar, né, esses elementos da composição cênica. Vamos ver? Então, são os recursos visuais, sonoros, espaciais, né, utilizados para estruturar e dar significado a uma encenação teatral ou uma performática. Eles contribuem para a construção da atmosfera, da narrativa e da relação entre os intérpretes e o público. Quer dizer, convencer o público que aquela narrativa, aquela apresentação está dentro do contexto que está sendo apresentado, você está convencendo o público, né? E esses espaços convencionais e não convencionais, vamos ver? São aqueles tradicionalmente destinados às artes cênicas, como teatro, óperas, sala de espetáculos e anfiteatro. Esses espaços possuem estruturas planejadas para apresentação, incluindo iluminação, acústica e palco. Então, voltando, né, nós vamos falar sobre os espaços não convencionais. E quais são esses espaços não convencionais? Espaços não convencionais são locais alternativos para a encenação, como ruas, praças públicas, né? Fábricas abandonadas, museus, galpões, até ambientes digitais. A escolha de um espaço não convencional pode ser uma estética, política ou de acessibilidade, transformando a relação entre público e cena. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um espaço convencional, vamos dizer que vamos chamar de um teatro antigo grego, certo? E ele tem como característica que ele foi construído em uma encosta, porque a questão da acústica também. Nesse período nós não tínhamos microfone, não tínhamos caixa de som. Como é que o público iria ouvir, não é verdade? Então, aqui nós temos um teatro grego antigo, que é um espaço convencional, que foi criado para essas apresentações. Aqui nós temos o exemplo do palco, certo? Onde os artistas ficavam. Nesse período, somente os homens poderiam encenar, certo? Aí nós temos o auditório, que é onde fica o público, acomodava o público, não é verdade? E aí uma apresentação, quando acontecia a apresentação, e eles utilizavam essas máscaras também, certo? E também ajudava na questão da acústica. E aí eu trago para vocês, mais para apresentar, tinha o quê? O cenário. O cenário era que indicar em que momento, onde acontecia aquele espetáculo, aquela cena. Era numa escola, era num bar, era numa floresta. Então o cenário ele tem essa propriedade de indicar para o público e convencer o público que aquela cena é verdade, né? Que está realmente chamando a atenção. Nossa, vai ser numa floresta. Ah, agora é num museu. Então o cenário está dizendo. O que nós podemos falar sobre o cenário? Vamos ver? Então, o cenário é o conjunto de elementos visuais que compõem o espaço, né? Ele compõe o conjunto de elementos visuais que compõem o espaço onde a cena acontece. Ele pode ser realista ou abstrato, minimalista ou grandioso, dependendo da proposta estética do espetáculo. O cenário tem a função de situar a história, sugerir ambiente, apoiar a movimentação dos atores e atribuir, né, para a criação do universo simbólico da peça. Eu trouxe duas imagens aí para vocês observarem que, conforme o cenário, ele vai dizer o que o autor, né, daquela trama está querendo. Aí nós temos uma escola, na primeira imagem, a imagem de cima, é uma escola. E a de baixo é como se fosse o porão de um navio, né? Então, a narrativa desse cenário
que o público vai reconhecer, ele vai dizer qual é o ambiente, até mesmo o período que vai ser encenado, certo? Mas para compor isso também nós podemos utilizar o quê? Uma música, que é chamado de quê? De trilha sonora. A trilha sonora, o que é essa trilha sonora? É a composição de sons, música, ruído, que enriquecem a experiência cênica. Ora, de repente está numa tempestade, como é que vai fazer chover dentro de um teatro? Certo? Então há o som, que é a trilha sonora, né? A sonoplastia, de som de chuva, de cavalo trotando e etc. Então isso faz parte da trilha sonora, que é a sonoplastia também. Ela pode ter funções diversas, como reforçar emoções, indicar mudanças de cena, sugerir atmosfera ou até servir como elemento narrativo. A trilha sonora pode ser pré-gravada ou executada ao vivo e pode incluir músicas originais, trechos de obras conhecidas, efeitos sonoros ou até o próprio silêncio como recurso dramático. Certo? Então, nós temos aí a trilha sonora que vai compor, que vai falar. Ora, vamos dizer, uma cena parece uma pessoa doente, será que vão colocar um rock, alguma coisa? Não, vão colocar uma música, né, que vai, ou instrumental, uma música instrumental que vai agregar aquela cena. Uma pessoa feliz, uma festa. Então, a trilha sonora, ela vai compor, ela vai ser mais um elemento para convencer o público dessa narrativa. Mas para isso também outra coisa que vai diferenciar o espectador se situar na época é o figurino. O figurino vai dizer se aquela cena passa lá no século passado, se passa na pré-história ou não, porque o figurino é o quê? Vamos ver? Então, o figurino é um dos elementos fundamentais da composição cênica, responsável por caracterizar visualmente os personagens e reforçar o ambiente da cena. Ele pode indicar o contexto histórico, social, psicológico e cultural da narrativa, além de contribuir para a expressividade dos intérpretes. O figurino não se limita à roupa, mas também engloba acessórios, calçados e até maquiagens que ajudam a compor a identidade visual do espetáculo. Eu trouxe para vocês aí duas imagens. Vamos dizer que, olha aí o cenário, né? Um campo, outro, é como se fosse um palácio. Mas o figurino dos personagens contam essa narrativa, falam dessa narrativa, certo? Uma pessoa simples e o outro são burgueses, reis, príncipes, né? Porque o figurino e os acessórios que compõem também o cenário estão narrando, né, esse fato. Mas também temos um outro item que é a iluminação, que vai dizer se está escuro, se está claro, né? Se quer chamar atenção, às vezes ele bota um único foco de luz ali naquele personagem, certo? E vai chamar atenção. A iluminação é muito importante. E o que nós podemos falar sobre a iluminação? A iluminação cênica é um elemento técnico e estético que define a atmosfera, realça cenas e conduz o olhar do espectador através do uso de luzes de diferentes cores, intensidade e direções. É possível criar efeitos dramáticos, destacar personagens ou objetos e sugerir diferentes horários ou estados emocionais. A iluminação também pode ser utilizada simbolicamente para reforçar a narrativa e gerar sensações específicas do público, certo? Então, nós falamos aí de alguns elementos e para cada elemento desse existe um profissional que tem essa habilidade. Qual seria a sua habilidade nessa apresentação cênica? Você seria um ator, um sonoplasta, seria um cenógrafo, seria um dramaturgo? Aí cada um com a sua habilidade. Então, finalizamos a nossa aula de hoje.